Olá a todos que nos acompanham em mais um programa Por Dentro da Pós. O programa aqui dos cursos de pós-graduação da Uninter, onde a gente traz diversas temáticas para discutir e refletir um pouquinho das diferentes áreas dos cursos de pós-graduação aqui da Uninter. Eu sou a professora Edna Ximenes, sou tutora dos cursos de pós-graduação na área da comunicação. E hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre educação para as tecnologias. E para me ajudar nesse tema, trouxe um professor super especial aqui, que sempre fala disso, já assisti vídeos dele, que é o professor Gelson de Oliveira. Tudo bem, professor? Tudo bem, Edna. Um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Primeiro, já agradeço, né, antecipadamente, você ter topado aqui. A gente sabe que não é muito fácil, né, vir aqui, falar um pouquinho, mas é um tema que a gente tem discutido bastante. Mas antes de a gente começar a falar efetivamente sobre a educação para as tecnologias, eu queria que o professor se apresentasse um pouquinho, falasse da sua área de atuação, o que tem pesquisado, para que as pessoas também possam te conhecer um pouco. Muito bom. Eu sou o professor Gelson Oliveira, então eu sou professor de filosofia, né, trabalho na linha de ética e filosofia política, ali no programa de pós-graduação em filosofia da PUC do Paraná. Já faz, enfim, quase 20 anos ou mais de 20 anos que eu estou por ali. E eu tenho me interessado muito por esse tema da tecnologia em função de que, mais ou menos uns 12, 15 anos atrás, eu comecei a vamos dizer assim, me interessar por um autor chamado Hans Jonas, que é um autor desses que, no século XX, trouxeram o tema da filosofia da tecnologia para a filosofia. A filosofia, esse não é um tema clássico, né, obviamente, da filosofia, mas esses autores, principalmente a partir, digamos assim, do impacto negativo das tecnologias ao longo do século XX, a gente podia dizer que talvez o mais terrível tenha sido a invenção da bomba atômica, onde a tecnologia, portanto, ela se revela na sua face mais dramática, mais terrível, né, mais poderosa e ao mesmo tempo mais ameaçadora. Então, vários autores nessa época começaram a se interessar por esse problema, e esse autor, Hans Jonas, então, é alemão, judeu, vive também a coisa dos campos de concentração, que a gente podia dizer que é onde a tecnologia também aparece, porque a gente sabe que a medicina, os experimentos com seres humanos que eram feitos aí nesses lugares eram, digamos assim, mediados pela tecnologia. Então, isso tudo faz com que a tecnologia se torne um problema ético, né, e, portanto, um problema filosófico. Então, é um pouco a partir desse autor que eu tenho pesquisado esse tema. Ele, inclusive, desenvolve uma espécie de um projeto de filosofia da tecnologia, e isso, obviamente, me levou para outros autores também. Hoje é uma área bastante grande, bastante, vamos dizer assim, bastante muito fértil, digamos assim, de trabalho sobre a filosofia e a tecnologia. E o professor até colocou, a gente já discutiu sobre tecnologia aqui em outros momentos, porque é um tema que não para, né, de ser discutido, mas é uma coisa que é muito discutida hoje, só que é antiga, né? A gente pensa, vincula muito tecnologia à modernidade, né, aos tempos atuais, mas não é. A tecnologia é algo que não vinha sido discutido, mas agora, de repente, as pessoas estão refletindo mais. Acho que é essa a grande mudança. E, claro, as novas ferramentas, mas a tecnologia realmente é algo que já vem há muito tempo interferindo na sociedade, né? Aí talvez a gente pudesse fazer uma espécie, na filosofia a gente faz uma espécie de diferença entre técnica e tecnologia, né? Técnica, eu falei, por exemplo, tecnologia não é um assunto da filosofia. Se a gente fosse pegar a palavra técnica, é um pouco diferente, porque lá nos gregos, que inventaram essa palavra tekne, ela está muito associada, inclusive, à ideia da atividade criadora, né? A tekne tem um pouco, inclusive, de arte, né? Não é só isso que a gente entende como, né, o pensamento mais racionalizado, matemático, mecânico, etc. Então, no mundo grego já tem essa ideia de técnica. A gente podia dizer que técnica, inclusive, é a vocação da humanidade, né? Sem técnica, desde quando a gente quebrou uma pedra para fazer uma faca ou, sei lá, quebrou um galho para fazer uma flecha, a gente está lidando com a técnica. A técnica é o modo como a gente media a nossa relação com o mundo, né? O que aconteceu foi que no século XVII em diante, houve uma mudança nisso, e a gente podia dizer que houve um aumento dos poderes. Os poderes do ser humano
ano aumentaram imensamente. E aí nós tivemos um estudo de como esses poderes poderiam ser aumentados. Então, por isso, tecnologia, o estudo da técnica que elevou, portanto, ao máximo um poder de domínio sobre o mundo que nós temos nos dias de hoje, impactando todos os ambientes da nossa vida. Quer dizer, um poder absurdo que mexe desde o mínimo até o máximo, né? Quer dizer, desde o microcosmos até o macrocosmos, nós estamos tentando dominar o mundo por meio da tecnologia. Isso é um poder inédito e é por isso, então, que a filosofia, de fato, considera que esse é um problema, vamos dizer assim, filosófico por excelência. Principalmente por causa da ética, né? Isso mesmo. Que continua sendo um problema. Isso mesmo. E, na sua opinião, qual que é esse papel, então, fundamental da educação para as tecnologias, pensando na formação do indivíduo? Assim, você acha que ainda tem algumas... Porque a gente tem discutido muito isso agora, não só a tecnologia, mas a ética, regulamentar isso. Então, essa é uma discussão muito frequente também, que tem sido frequente, ainda bem. Você acha que ainda tem algumas lacunas? Como que você vê isso? Edna, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se pensar sobre isso é que existiria uma diferença que eu estou propondo entre a educação com tecnologia e a educação para a tecnologia. Muitas vezes, o ambiente educacional, os especialistas em educação, acabam esquecendo desse segundo elemento. Ou seja, é importante educar com tecnologia. Claro, olha nós aqui, né? Nós estamos fazendo uma coisa online, a gente pode, enfim, usar muitas ferramentas, encher a sala de aula, ou mesmo nem sequer ter uma sala de aula, pode ser virtual. Ou seja, nós temos elementos que mostram que a educação com tecnologia é muito interessante, pode ser muito útil, pode ser muito, vamos dizer assim, eficaz, inclusive, seja no acesso à educação, seja no próprio, vamos dizer, na própria qualidade da educação. Mas tem uma outra coisa que nós temos que pensar, é que isso não é tudo. E aí é que entra, eu acho que a resposta que eu queria te dar, que é, nós precisamos educar para a tecnologia, ou seja, cada vez mais nós precisamos tematizar a tecnologia, fazer o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, discutir o que é a tecnologia, discutir os seus efeitos na educação e, claro, a educação é impactada pela tecnologia, então ela não pode simplesmente receber essas coisas. Nós estamos agora no advento, né, na chegada da inteligência artificial, por exemplo, no mundo da educação. É claro que nós não podemos simplesmente ficar aceitando isso de forma acrítica, a gente precisa analisar, nós precisamos preparar, então, os profissionais, né, as pessoas que estão se formando, os profissionais da educação, professores, educadores, mas também os especialistas, pesquisadores, porque essas pessoas têm que analisar esses efeitos da tecnologia no âmbito da educação. Por quê? Justamente para, vamos dizer assim, para utilizar, para orientar de forma adequada este uso, porque senão a gente vai simplesmente recepcionar como disse, essa tecnologia toda, esses aparatos todos, dispositivos, de forma acrítica. Então, para mim, o principal desafio no campo da educação para a tecnologia é que a gente tem uma posição diante da tecnologia que seja crítica. Essa posição, no meu ponto de vista, ela tem que fugir de dois extremos. Fugir da tecnofobia, né? Ou seja, eu tenho medo de tecnologia, então eu não vou fazer curso nenhum, né? Odeio tudo que tem a ver com... Esse é um discurso que às vezes a gente vê por aí. Esse é um discurso problemático. Por quê? Os nossos estudantes, queira você ou não, muitos deles já nativos na era digital. Ou seja, a tecnologia para eles não é um estranho, uma coisa que ele pode escolher. Não, já está integrada na vida. Né? É básico, integrada na vida dele. Então, uma relação tecnofóbica é uma relação problemática. Então, eu acho que um educador, um professor, um pesquisador, ele não pode ter essa posição. E o outro extremo é a tecnofilia ingênua. Aquele que acha tecnofilia, então, aquele que adora toda a tecnologia, ama a tecnologia e vai recepcionando essa tecnologia de forma acrítica. Primeiro elemento para a gente pensar isso é que a tecnologia ela é ambígua. E isso resolve muita coisa quando a gente tem que discutir tecnologia, no meu ponto de vista. Ela é ambivalente do ponto de vista moral, ou seja, ela pode ser tanto boa quanto má. A pergunta que nós temos que fazer é: como é que a gente decide, como é que a gente faz para que a tecnologia esteja ao nosso lado? Tem um autor chamado Andrew Finber, que é autor de uma tese que diz que a gente precisa democratizar a tecnologia. Para ele significa, por exemplo, levar a tecnologia, ajudar, fazer com que a tecnologia leve educação para muita gente, então, coisa do EAD, etc. Mas, ao mesmo tempo, seria inserir dentro da tecnologia os interesses daquelas
pessoas, populações, inclusive da natureza, que não estão incluídos nos interesses da tecnologia imediato. Porque a gente sabe que a tecnologia, ela é formulada desde determinados interesses de lucro, das grandes empresas, das big techs, né? Que você falou em regulação, a gente precisa regular isso porque é um grande poder que está nas mãos de algumas pessoas. O Andrew Finberg, ele insiste no fato que a gente precisa inserir dentro dessa, vamos dizer assim, desses interesses, todos os interesses das populações que estão de fora. Por exemplo, eu tenho um celular que é maravilhoso. Quando eu compro, ele é muito caro, dá lucro para alguém. Mas, por exemplo, a bateria dele é ruim, ou ele quebra, ou eu tenho que trocar, tem obsolescência, né? Ou seja, eu precisaria pensar, será que esse meu celular é bom para a natureza? Que ele é bom para o dono da empresa, eu sei que ele é, porque ele dá muito lucro. Mas será que ele é bom para mim, por exemplo, que sou um usuário? Ele é bom para a natureza? Ele é bom para toda a humanidade? Esse tipo de pergunta que eu acho que a gente precisa se capacitar a fazer cada vez mais. Né? E é legal você trazer essa diferença da educação para a tecnologia e com a tecnologia, porque você até falou da área da educação mesmo, né, de formação de professores. E quando começou, claro, pelo menos vou falar por mim aqui, né, mas vou dizer nós, não somos nativos digitais. A gente não nasceu com o celular. Pelo menos eu, computador, eu tive ao longo, eu não tive desde que eu nasci um computador, esse tipo de ferramenta, né? Era a máquina de escrever. Isso mesmo. Quando foi elétrica, era uma maravilha, já né? era super tecnológica, né? Mas quando a tecnologia surge, principalmente no ambiente educacional, e aí pensando desde a educação básica, ela surge como uma educação com tecnologia. Isso. Os professores não são preparados, os professores não vivenciavam. De repente, agora as próximas gerações dos professores encarem isso de uma forma mais natural, né? Então, teve muito essa rejeição. E aí se instalou isso de educação com tecnologia, porque alguns negavam, outros colocavam porque era obrigado. Tinha uma sala ali de informática, que era a tecnologia da escola. Então, isso acabou sendo arrastado. Parece que a sociedade em volta da escola, do ambiente educacional, foi evoluindo e a escola se fechou. Então, a gente chega no momento agora com inteligência artificial, com esse boom de ferramentas, e realmente os professores muitas vezes perdidos, né? E essa educação para a tecnologia aí tem que começar lá nos educadores, para depois a gente conseguir. Porque os alunos, sim, nascem com a tecnologia, mas quando chega na escola, eles também não sabem fazer um uso. É educar para esse uso, né? Para que isso seja realmente benéfico para a educação. Para que faça parte de uma forma positiva. Isso mesmo, Edna. Eu acho que essa questão que você tocou, de como, por exemplo, nós vamos ajudar esses meninos que estão chegando já nesta era digital, olha a pergunta que a gente tem que se fazer, como é que nós, quando entramos em sala de aula, né, como estamos formando essas pessoas, como que nós vamos ajudá-los a terem uma posição diante da tecnologia para não serem as vítimas da tecnologia? Porque nós sabemos, por exemplo, como funcionam os algoritmos. Eu acho que hoje, por exemplo, se você entra na internet e não sabe isso, você vira refém, né? Como você usa as redes sociais, discutir os interesses que tem por trás, como é programado isso tudo. Então, quer dizer, tem uma série de informações que nós temos que discutir. Nós temos que, portanto, transformar a tecnologia num assunto discutível, num assunto educacional. A educação precisa educar as pessoas para usarem, para entrarem, né? Tem a coisa do acesso, né? Eu preciso aumentar o acesso, mas tem também o modo como eu, depois de acessar isso, como é que eu uso isso aí, né? Por exemplo, a gente sabe, muita coisa está em língua estrangeira. Se o meu menino não sabe língua estrangeira, como é que ele já tem, né, vamos dizer assim, já está em desvantagem em relação a uma série de outras coisas. Então, eu preciso ajudar as crianças, os adolescentes a entenderem esse processo todo. Inclusive, Edna, no meu ponto de vista, a limitarem o uso da tecnologia. Porque há muitas pesquisas, veja, quando é que o celular chegar na nossa vida? Olha, as crianças não sabem, porque faz mais, em torno aí de 15 a 20 anos, vamos dizer assim, né? A partir dos anos 80 é que a gente começou a ter aqueles grandes tijolões. De repente, o menino que nasce ontem, ele já acha que sempre teve celular, mas não é verdade. O que significa que é uma coisa muito nova, um evento muito novo. E se a gente pensar como esse evento impacta a nossa vida, porque ninguém, eu sempre digo, né? A gente sai de casa, se a mãe ficou trancada no banheiro, tudo bem, ela se vira. Se eu, né, deixei meu cachorro sem água, tudo bem, depois eu vou. Mas se eu deixar meu celular, se eu esquecer, ou se eu esquecer o carregador do meu celular, eu volto para casa na hora, porque eu não sei mais viver sem. Isso é um dispositivo que está grudado em mim, né? Eu acordo, eu durmo
ao lado desse tipo de instrumento que controla o meu olhar, ele mede o quanto de tempo eu gasto numa notícia, ele escuta o que eu falo, ele me manda mensagens, ou seja, ele interage comigo de uma forma inédita. Veja, eu tenho que entender que isto é novo e, portanto, nós não sabemos exatamente o quanto disso me impacta do ponto de vista físico. Tem gente que fala, por exemplo, de saúde, do olho, etc. Mas também e, sobretudo, do ponto de vista psicológico. As doenças, muitas das doenças civilizatórias que nós vivemos, solidão, depressão, todos os diagnósticos, né, de doenças mentais ou de problemas mentais, são muitas vezes ligados, por exemplo, ao uso excessivo de telas, né? Eu tenho um livro que eu gosto demais, do Desmourget, que é um autor francês, que escreveu no Brasil, ficou como título A Fábrica dos Cretinos Digitais. É um livro que tem um título meio raivoso, mas é um título que induz a gente a pensar como a gente deveria limitar o uso das telas, porque as telas fazem muito mal para o ser humano. Principalmente, Edna, você sabe muito bem, mal do ponto de vista dos vínculos que nós estabelecemos com o mundo. A criança, ela é muito melhor, ela se forma melhor quanto mais vínculos ela estabelece com o mundo. Vínculo com o animal de estimação, vínculo com o jardim que ela tem na frente de casa, vínculo com a comida que ela come, com os pais, com os primeiros namoradinhos, etc. Tudo isso é vínculo. Isso é que enriquece a vida humana. De repente, a gente coloca a tela na frente do rosto de uma criança e isso aqui é um bloqueio para o vínculo, porque daí ela não está mais ligada à natureza, não está mais ligada ao pai e à mãe. O pai e a mãe vai num restaurante, ao invés de ensinar essa criança a se comportar no restaurante, por exemplo, ensinar ela o que ela está comendo, o que eu ponho? Já um filminho. Esses dias eu estava entrando no avião, tinha 2 crianças com seus pais, eles estavam com seus tablets e eles não tiveram nenhuma interação com aquele... Vamos dizer assim, que para uma criança entrar num avião é sempre uma coisa muito curiosa. Me chamou a atenção que para eles não tinha interesse nenhum, elas estavam vidradas num filminho que eles estavam vendo É isso que eu acho que tá ruim, que a gente devia limitar. Então, contar um pouco o tempo, limitar e entender melhor isso é parte, eu acho, das urgências da nossa época e da nossa tarefa também como educadores. E até um vínculo cultural, né? A gente tinha muito... sempre foi muito forte a tradição oral. Uhum. Então, a gente conhecia muito da nossa história, não pesquisando, mas pelos nossos avós, pais, enfim. Pela sociedade também, né? Como nasceu aquele... Se você perguntar para uma criança como nasceu aquele bairro, eles não vão saber. Uhum. Mas se eles falarem com a senhorinha que mora na rua, com certeza eles vão saber. Então, esse vínculo também acaba fazendo falta. Eles ficam realmente muito limitados ao teórico ali. Mas eu procuro. Mas nem tudo dá para procurar ali, né? E engraçado que essa coisa de não estar mais na rua, existe um outro livro que se chama A Última Criança na Natureza, do Richard Louv, que é muito interessante. Esse livro tematiza como nós somos provavelmente uma das últimas gerações que brincou na rua, que brincou na natureza. Veja, é interessante pensar que isso é uma mudança drástica no modo como as crianças estão aprendendo. Quem já leu Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, o do Emílio, da educação, vai lembrar que Rousseau, por exemplo, achava que um parquinho... aliás, os parquinhos antigamente eram altos. As pessoas... Eu lembro dos parquinhos da minha infância. Meu Deus, como é que deixavam, né, a gente brincar naquilo? Era muito perigoso. Mas não é que era perigoso, mas ao mesmo tempo era a experiência do risco que nos educava, né? E agora a gente tira todo o risco. Esses dias eu fui num shopping que tinha... O menino, para brincar, tinha que estar amarrado num colete salva-vidas, sei lá, nos cabos, e tinha que ter um tapete, não sei que grossura, porque Deus o livre, né, do menino ter algum problema ali. Claro, tá certo, a gente tem que cuidar, não estou questionando isso, estou questionando o fato de que a gente com isso perde também o aprendizado que vem do risco e da ligação direta. Nós não vamos mais para a rua porque a rua ficou perigosa e a gente tranca os nossos filhos em casa, no quarto escuro e dá para eles uma tela, achando que eles estão seguros. Quem assistiu a série Adolescência recentemente, há de lembrar que aí reside um dos grandes perigos da nossa época. A gente acha que o menino está seguro no outro lado da parede, mas, na verdade, ali ele está muito mais exposto a determinados perigos da sociedade de hoje, que talvez brincar na rua ou brincar dentro de uma floresta, no jardim, no quintal, pudesse ser mais interessante do ponto de vista da formação mesmo dessa criança. Isso é verdade. E até os parques, né? Você falou de não só parquinhos, mas parques. As crianças não conhecem muito, né? E aí vem um pouco das famílias, dos responsáveis também.
Porque na tentativa de proteger, de super proteger, eles não conhecem nenhum gramado. Então, realmente a experiência, perde um pouquinho a experiência. Isso Rousseau teria horror, porque para ele tem que aprender primeiro com a natureza. Primeiro pisar na terra, Pisar né? na terra, isso mesmo. Então, e a educação para as tecnologias, você falou muito de saber um pouco de algoritmos, é necessário, né? Mas ela não se limita só a isso. A gente falou aqui bastante de celular, você tem que saber como funcionam as ferramentas digitais também para você entender para que elas servem. Mas como que a gente pode, então, promover... Você falou dessa compreensão crítica, de uma reflexão para a gente pensar nesse impacto social que a tecnologia tem mesmo, que a educação para a tecnologia tem, inclusive pensando nos currículos escolares, que a gente já falou que isso é um problema desde lá da educação básica, educação infantil. Edna, eu acho que a gente precisa, eu já falei isso, né? Precisa tematizar a tecnologia cada vez mais, né? Tematizar a tecnologia, tematizar os dispositivos tecnológicos, separando, né? Quer dizer, uma coisa são os dispositivos, isso aqui que eu uso, o meu celular, são os dispositivos. E, veja, tem um autor chamado Borgman, que é um norte-americano, ele escreve sobre a ideia de que esses dispositivos, eles são cada vez mais requintados do ponto de vista da sua fabricação. E a gente vai ficando cada vez mais distante desses dispositivos. Vou dar um exemplo. O carro que eu compro hoje, ele vem com uma espécie de um lacre que diz, não abra isso aqui. Se você abrir, você perde a garantia. Quando eu tenho que fazer uma revisão do meu carro, eu levo numa oficina e o mecânico coloca um cabo de um computador que ele também não abre. Ele olha aquele carro e diz, aquela peça, vai lá e troca, etc. É tudo tecnológico. E quem entende como é esse motor? Pouquíssima gente. Na verdade, a inteligência artificial, o computador é que entende. É diferente do carro do meu irmão. Porque o carro do meu irmão, ele desmontava e montava o motor de vez em quando e ele limpava aquilo, ele reformava. Ou seja, eu tinha... A relação que meu irmão tem com o carro dele, a relação que eu tenho com o meu carro são totalmente diferentes. Por isso que eu tenho a ideia de descarte. Eu descarto o meu carro muito facilmente, como eu descarto o meu celular, porque eu não tenho relação afetiva. Ou seja, eu não me relaciono de uma forma mais demorada e, portanto, mais cuidadosa, né, com os utensílios. Então, essa onda de descarte que nós temos da tecnologia está muito ligado a esse desconhecimento, que é essa distância que nós temos, diz o Borgman, em relação à tecnologia. Então, precisamos entender melhor isso, tematizar. Mas veja, não é só entender como o celular funciona, é entender como eu me relaciono com o meu celular. Isso me torna uma pessoa mais madura, no meu ponto de vista, uma pessoa psicologicamente mais competente, mais preparada para lidar com essas coisas todas. Eu acho que é isso que a gente precisa, pessoas competentes e preparadas, pessoas que tenham consciência de como isso está acontecendo. Então, um pouquinho de história, por exemplo. Por que na disciplina de história a gente não estuda, por exemplo, história da tecnologia? A gente falou aqui, né? Quem lembra do famoso filme Odisseia no Espaço, 2001, a primeira cena, né, em que aquele osso quebrado é jogado para cima e vira uma aeronave, né? Quer dizer, o que tem entre o osso que eu quebrei para fazer uma faca e a SpaceX com todas essas coisas no céu? Estudar um pouco de história da tecnologia. Precisa estar na disciplina de história, precisa estar na de filosofia, como eu disse, na de sociologia, para a gente discutir isso. Por exemplo, ligado a outras disciplinas mesmo, como biologia. A gente tem muitas experiências de vida fora da Terra que passam pelo debate tecnológico. Como é que seria isso? Ou seja, eu acho que cada vez mais inserir de forma transversal a tecnologia nos debates das disciplinas, isso é muito importante. E eu também defendo, a gente está um distante disso, mas que haja disciplinas mesmo de tecnologia em sala de aula. E, inclusive, no meu ponto de vista, de etiqueta. Etiqueta no sentido da pequena ética, aquela ética pequena. Porque, veja, eu entro nas redes sociais e eu tenho um discurso de ódio, eu não sei escrever, eu xingo, eu tenho... e ali a gente sabe que é um campo político. As redes sociais, por exemplo, são campos políticos. Eu preciso entender como é que eu devo me comportar nas redes sociais, que eu chamo de redes digitais, porque de social tem muito pouco atualmente, né? Mas eu preciso tematizar isso com as crianças. Então, uma aula de filosofia, uma aula de ética, ou mesmo uma aula de português, né? Ou seja, veja quanto potencial nós temos no sentido de tanto de fazer com que a tecnologia seja uma disciplina à parte, quanto dela ser, enquanto isso não chega, um tema transversal nos nossos currículos, nossos debates em sala de aula. Nós não podemos nos eximir de discutir esse problema, no meu ponto de vista.
E essa relação da educação para a tecnologia é uma coisa que a gente discute muito na comunicação também, porque isso impacta muito na comunicação. Você saber usar a tecnologia, que nem se falou discurso de ódio, daí tudo acaba levando para a comunicação. E os alunos precisam ter esse olhar reflexivo, então tem que ter essa formação desde o início. Achei muito legal você falar dos carros, porque eu tenho 2 carros. Um Fusca e um carro moderno. E é muito engraçado, porque daí você falando, eu fiquei pensando, nunca desmontei motor, né? Obviamente, sim. nunca desmontei. Mas eu jamais venderia meu Fusca. E eu trocaria facilmente meu carro moderno. Isso é interessante. Outro exemplo Porque dele... o Fusca tem uma história, e não é que o outro não tem, eu viajo com o outro, tudo, mas é até o cuidado. Hoje a gente veio pra cá, eu vim com o outro carro, e ele está na rua, porque ele tem seguro, enfim. Eu jamais deixaria meu Fusca na rua. Então, é uma relação muito diferente mesmo. É isso aí. E é isso que ele vai dizer que a nova tecnologia, ela quebra esse tipo de vínculo, né? Outro exemplo dele, que é muito fácil a gente imaginar, é o seguinte, ele diz, cada vez mais as coisas, elas demandam pouco cuidado. Por exemplo, eu tenho uma mesa em que eu não preciso limpar tanto, sabe? É diferente de uma mesa antiga que eu tenho que ter um cuidado, né? Quando eu lembro do chão da casa da minha avó e comparo com o chão da minha casa. O chão da minha casa, eu passo um pano e ele já tá... Aliás, ele já veio brilhando, né, de fábrica. No caso da minha avó, a gente se reunia nos sábados de tarde para lustrar o chão, que era de madeira, e ela passava uma cera e a gente tinha que lustrar. Eu criei, portanto, uma memória afetiva em relação à casa da minha avó que eu não tenho. Se me perguntar direitinho qual é a cor das casas que eu já morei nos últimos anos, eu sequer lembro a cor do chão, né? Como era o chão. Sequer lembro. Não é uma coisa que eu tenha vínculo afetivo. Ou seja, nós estamos cada vez mais, do ponto de vista da tecnologia, morando, habitando e se relacionando com coisas que não criam memórias afetivas. Você sabe que eu até partilhei esses dias nas minhas redes sociais um vídeo de uma professora de arquitetura discutindo, por exemplo, como que a nossa arquitetura está ficando sempre assim com vidros, né? Tudo parece um grande shopping center, né? As igrejas parecem shopping centers e portanto, perde-se ali precisamente aquilo que é a razão do nosso vínculo, quer dizer, o modo como eu organizo a minha casa e isso tudo demanda, portanto, uma relação afetiva. É disso que nós estamos falando, de qualificar as nossas relações, no fundo. Vejam como a tecnologia nos leva a discutir questões que são profundas e que são, como é que eu diria assim, questões centrais da nossa vida. Como é que nós estamos investindo o nosso tempo? Tudo bem, eu poderia dizer que eu cuido menos do meu chão e, portanto, eu tenho tempo para outras coisas. Mas nós sabemos que a tecnologia também nos enche de não deixa esse tempo para a gente cuidar da gente mesmo, das relações. A gente acaba deixando aquilo e sempre estando apressado para fazer mais coisas, né? Correndo atrás de agendas que a gente mal dá conta. Então, a tecnologia, ela transformou também a nossa personalidade numa personalidade ansiosa, né? Uma personalidade nervosa, cheia, portanto, daquelas doenças que nós falamos, dos problemas que nós temos. Por quê? Porque estamos pouco vinculados com as coisas. E você falou também de conhecer, né? Eu preciso saber o que o celular significa para mim, né? Qual que é a relação que eu tenho. E até pensando na inteligência artificial, que é algo que tá aí, né? Não adianta. Aí tem o lado positivo, o lado negativo, como tudo. Tem muita questão ética também. Mas eu olhando para... Porque se a gente for lá e começar a mexer, a gente consegue. A gente consegue dar alguns comandos ali, enfim, você vai mexendo, é meio intuitivo. Mas eu procurei cursos pensando justamente o que é isso. E muitos dos cursos hoje trazem isso. Desde a parte lá, o que é um software, explicando o nascimento da inteligência artificial, para que você compreenda para que ela serve, assim, como ela pode te ajudar efetivamente, né? Como ela pode fazer parte da sua atividade profissional, pessoal, enfim. E eu achei muito legal isso. Você trazer desde a história, trazer uma parte de ferramentas mesmo tecnológica, da parte da engenharia, né? Que não é a nossa área, mas por que não saber um pouco? Para a gente entender como funciona. Não quer dizer que eu vou trabalhar com isso, mas que eu vou entender melhor. Então, realmente, eu achei muito legal. A princípio, quando eu olhei, eu falei, poxa, eu vou ter que estudar isso, né? Mas quando você começa a enxergar mesmo, a compreender, abre mais. Então, realmente, eu vi que é muito positivo. Então, quando você falou inserir isso, por que só trabalhar a história e não trabalhar a história da tecnologia? Então, realmente, eu acho que isso é muito positivo, porque faz a gente compreender mais, ter esse olhar
olhar mais amplo, e isso torna a gente indivíduos mais críticos, mais reflexivos quando a gente vai utilizar também. E, portanto, mais preparados para o uso desses poderes. Nós temos que entender, Edna, que nós estamos lidando com grandes poderes. Poderes que, às vezes, escapam da nossa mão, mas estão na mão de alguém, né? E isso é muito importante. Quer dizer, uma análise sociológica da tecnologia levaria a gente, por exemplo, a discutir essa questão das big techs, né? Das grandes empresas de tecnologia, do poder que elas hoje exercem a partir do nosso celular, a partir daquilo que a gente carrega no bolso. Ou seja, elas estão muito perto, é um poder, vamos dizer assim, um microfísico, para usar aqui uma palavra do filósofo Michel Foucault, um poder microfísico, um poder, mas ao mesmo tempo enraizado, né, emaranhado na nossa vida. E realmente a gente precisa entender isso, precisa se capacitar para, como você disse, não virar especialista, mas saber mais ou menos como funciona. Porque o resultado de uma pessoa ignorante em relação a isso é uma pessoa vítima, por exemplo, das fake news, vítima dos negacionismos. A maior invenção dos últimos tempos é a coisa chamada meme. O meme é uma coisa que comunica, você da área de jornalismo, né? Que comunica de uma forma fácil, deturpada, por que não dizer, mas ao mesmo tempo que é fácil de ler. Aquilo é fácil de ler, às vezes é engraçado, etc. Veja, eu tenho que entender o que acontece comigo quando eu recebo um meme. A minha mãe, que é muito boa, ela está num grupo de WhatsApp, recebe um meme de não sei quem. Até ela pensar que... Ou uma fake news, né? Esses dias eu estava viajando com a minha mãe, ela diz, a Ana Maria Braga morreu. Eu falei, nossa, mãe, morreu? E, nossa, fiquei tão triste, né? A gente estava dirigindo, eu falei, mas confere bem, onde que você viu isso, né? Eu tentei, onde que você viu isso? E minha mãe é gente boníssima, posso dizer, como todas as mães da gente, né? Mas ao mesmo tempo, justamente por ser assim, ela é vamos dizer assim, a refém número 1, a vítima número 1 das fake news. Aí eu vejo como funciona. Depois fui ver um site qualquer, a minha mãe estava no Facebook recebendo várias mentiras, porque eu folhei um pouco a coisa assim, rodei, né? E você vê que porque ela viu isso, porque ela viu outras coisas, e como ela parou ali, ela começa a receber. Minha mãe tem 76, eu não vou dizer para ela que ela vai fazer um cursinho sobre como funcionam os algoritmos, mas o jovem que tem 10, que tem 15, que tem 20, que não sabe como funciona, isso é inadmissível. É inadmissível que ele entre na minha sala de aula sem saber isso, que ele saia do meu curso, se forme na minha escola, ganhe um título de mestre, sei lá, de doutor, e não saiba disso. Ou seja, nós precisamos realmente assumir como educadores essa tarefa de ajudar esses meninos, como eu já disse, a se preparar para esse mundo, que é um mundo novo, um mundo inédito, um mundo muito poderoso, porque a gente está falando aqui de celular, essas coisas, mas a inteligência artificial que tem hoje o ChatGPT, essas outras, a gente sabe que isso aí é só o começo de uma revolução enorme, que a gente não tem nem ideia de onde vai chegar, nem ideia, né? Aí vem os computadores quânticos que vão fazer revoluções atrás de revoluções, e as promessas estão aí, mas a gente sabe que muitas dessas promessas podem se tornar também grandes ameaças, grandes perigos, né? Tem um autor que a gente lê que diz que onde habita o perigo também cresce, onde cresce o que salva também habita o perigo. Ou seja, também onde, né, é sempre ambíguo, né? Onde tem o perigo também tem a salvação. Então, cuidado, não vamos ter uma posição muito ingênua, porque pode ser muito perigoso mesmo. Sim. E a gente falou bastante, o professor citou bastante aqui, da responsabilidade das instituições de ensino, até do próprio indivíduo, né? Com esse aprendizado contínuo da educação para as tecnologias. E você vê essa responsabilidade nas empresas também? Você falou, chegou a citar aqui mais no início, que um celular é muito lucrativo para uma empresa. Uhum. Né? Mas, de repente, não tanto para o indivíduo, muito menos para o meio ambiente. Como que você vê essa responsabilidade das empresas como um todo? Aí as empresas que estão criando, que nem você falou, computadores quânticos, IA, enfim. Eu, por exemplo, eu fui em várias empresas para dar palestras sobre isso, sobre ética na tecnologia, por exemplo. Minha pergunta é, você que é patrão, você que tem uma empresa, como é que você está ajudando os teus funcionários, colaboradores, a entender isso, a entender este mundo todo? Porque, veja, nós sabemos que muitos problemas de imagem hoje de uma empresa, você também da tua área, né? Elas estão ligadas à tecnologia. Como é que um colaborador, como é que eu mesmo, como o dono, acionista, sei lá, de uma empresa, de uma organização, como é que eu devo me comportar nas redes sociais? Como é que eu devo me comportar diante de um momento de crise, por exemplo? Isso tudo tem que ser debatido, tem que preparar. E que significa, então, que esses assuntos têm que ser parte, né? Eu acho que, assim, dos debates de compliance, né? Dos debates
limites, de regramento, de monitoramento da vida de uma empresa. Ela precisa hoje, obviamente, estar atenta a esse problema, né? E eu acho também que tem os perigos que a tecnologia traz para o mundo de uma empresa. Por exemplo, problemas de corrupção. Quantas vezes, por exemplo, será que a tua empresa comprou, olha o negócio dos leads, né? Tua empresa compra listas que vazaram de determinadas hackers que entraram não sei aonde e tiraram lá listas e agora você compra porque você quer vender o teu produto e você começa a ligar ou mandar mensagem para esses números. Pergunta então, qual é a tua ética, né? Quando você faz uma coisa dessa, você compra é como se você estivesse comprando um produto criminoso, produto que foi resultado de um crime. A questão toda do hacker mesmo, né, de entrar e informações secretas ou pelo menos sigilosas, então todo o uso da privacidade dos dados, né, como você se apropria, por exemplo, dos dados que deveriam ser privados e que de repente você diz que não são, então câmeras em todos os lugares, né, o uso disso, então veja quanta coisa faz com que uma empresa hoje tenha que sim estar preparada, ela tem que se perguntar qual é o código de ética dela, qual é o código que ela usa para dizer, bom, até aqui sim, mas daqui em diante não, né? A ética é, sobretudo, a ciência dos limites, né? Eu estabelecer limites para dizer, até aqui eu posso, depois disso não. Qual é o tipo de relação que eu estabeleço com os meus colaboradores, para que eles também estejam preparados e saibam o que se espera deles em relação a essas questões da tecnologia. A gente sabe, por exemplo, que muitas vezes essa não discussão custa muito caro para as empresas. Sei lá quantas vezes os colaboradores, por exemplo, que postam determinadas coisas, sei lá, às vezes inclusive podem falar nas redes sociais em nome da empresa, imagina ele está com o uniforme da empresa e está fazendo uma coisa questionável do ponto de vista ético, moral ou até legal. Veja como isso tudo, né? Eu tô dirigindo bêbado e daí eu vou nas redes sociais e posto que eu trabalho, sou professor da PUC. Imagina que absurdo. Quer dizer, eu tenho aqui muitas situações em que eu preciso discutir isso com o meu colaborador para que ele esteja preparado justamente e saiba, né? Porque se ele quiser fazer, aí é um problema legal, mas que ele saiba do que nós estamos falando e o que se espera dele nessas situações. Na parte de comunicação é muito complicado mesmo, quando a gente pensa na imagem, não só da empresa, às vezes a imagem da pessoa também. Porque a tecnologia e as redes digitais que você comentou, elas podem ajudar muito, mas elas podem te derrubar também, né? Mesmo. A gente sabe que, então, tem todo um cuidado até do que o consumidor espera, do que a sociedade espera. Então, esse realmente é um tema bem, bem complicado. E para a gente encerrar aqui, que já está quase terminando o nosso tempo, pensando um pouquinho, você enquanto professor, orientador também, né, de mestrado, doutorado, pensando no futuro da pesquisa mesmo, nessa parte mais acadêmica da educação para as tecnologias. Quais são os temas, assim, na sua opinião, as áreas que ainda precisam ser mais exploradas ou que merecem uma maior investigação, inclusive agora com essa entrada da IA, eu sei que tem muita pesquisa nessa área, mas como que você vê essa parte da pesquisa? Então, eu acho que primeiro que é um grande tema, né? Vocês viram que a gente falou aqui que é uma coisa nova, então como uma coisa nova nós temos muitas coisas a serem ditas, pesquisadas, seja do efeito, então, por exemplo, eu acho que na área de educação, toda essa coisa do efeito das telas na vida das pessoas, né? De como isso, vamos dizer assim, adoece as pessoas, então aí veja psicologia, né? Então todo o pessoal que trabalha com psicopedagogia podia pensar isso, né? A relação dos pais com os filhos, conflito de gerações, olha aqui um tema enorme para discutir isso, né? A questão mesmo, por exemplo, dessas redes, né, perversas que aliciam os jovens e adolescentes, né? Então tem todo um problema, digamos, ligado a isso. Eu acho que também tem a coisa do EAD, de como a gente está pensando o futuro da educação à distância, que, claro, coloca em xeque o modo como a gente vem fazendo a educação. Tem a questão das metodologias, que eu acho que a gente não pode deixar de discutir. A tecnologia tem um impacto enorme na sala de aula, porque ela altera os modos como a gente dá aula, os modos como a gente vem dando aula
nos últimos tempos, né? Eu acho, Edna, que isso é uma questão central para a educação, para todo mundo que é professor. Eu não posso mais entrar em sala de aula e fazer como eu fazia há 20 anos, porque, claro, depende um pouco do meu grupo, da minha sala, isso não é unânime, mas no geral não dá mais. Quer dizer, eu sempre digo que a maior invenção da humanidade não chegou na sala de aula, né? Chama roda, né? Se os móveis de uma sala de aula tivessem rodinhas, a gente podia fazer estripulias, né? Coisas maravilhosas, mas não faz porque, imagina, tem salas de aula que são feitas com aqueles bancos pesados, não pode mexer, portanto significa não faça trabalho de grupo. Aqui quem sabe é o professor, fica todo mundo virado para lá, tá? Porque não pode mudar o móvel, né? Então todo mundo virado para o professor fica num tablado, portanto ele sabe tudo, lê do engano. Porque o menino que está ouvindo esse professor que acha que sabe tudo, ele abre um celular a qualquer momento e descobre coisas que o professor não sabia, ele é capaz de aprender uma coisa que o professor não está ensinando, que ele acha muito mais interessante do que aquilo que o professor... Ou seja, o professor não é a única fonte do conhecimento mais. E nós temos que entender isso, né? Usar, por exemplo, em determinadas situações, já, por exemplo, a gente tem essa coisa das idades, né? Não vou aqui definir isso, mas a gente sabe que em alguma idade não pode usar celular, mas em outras idades a gente poderia usar o celular como instrumento para fazer votações, para fazer pesquisas em sala de aula. E eu acho que aí, em termos então das metodologias, estudar metodologias ativas que integrem a tecnologia de forma organizada e não do jeito como está sendo. Quer dizer, do jeito que está sendo é todo mundo com o seu celular, eu estou dando aula e o menino está entrando no Facebook, sei lá, em outra coisa. Isso não pode. Mas usar o celular, né, do ponto de vista das minhas tecnologias, das minhas pesquisas, utilizando isso para o aprendizado, para aumentar o aprendizado, para melhorar o aprendizado, isso eu acho que pode ser. Questões ligadas, por exemplo, Edna, ao meu emprego como professor. Isso é uma coisa muito séria. Nós precisamos pensar sobre isso, porque é óbvio que a profissão do professor está sob ameaça. Por quê? Porque o professor, veja bem, um tipo de perspectiva sobre a profissão do professor. Esse que entra em sala de aula e acha que ele pode dar uma aula expositiva e que só ele sabe, esse é o primeiro a perder o emprego. Por quê? Porque esse professor é descartável, porque o menino pode assistir um videozinho com um professor muito mais interessante que ele, que fica lá em Harvard, que está dando uma aula gratuita, que pode ser muito melhor que a tua, muito mais formativa. Então não é porque você sabe mais, que você passa informação, que você vai ser um bom professor. O que é que te faz um bom professor? Aquele que cria vínculos, aquele que faz o que a máquina não faz, aquele que faz o que os números, os algoritmos não vão fazer. É aquele que ensina, veja bem, a ter uma posição crítica em relação às máquinas e aos algoritmos, né? Por isso que gente como o Yuval Harari, por exemplo, nesses livros que ele trabalha sobre educação do futuro, né, Homo Deus, por exemplo, vai dizer que as disciplinas da área de humanas, hoje tão desvalorizadas, vão ser as mais, vamos dizer assim, as mais requisitadas no futuro, porque elas fazem precisamente o que as máquinas não fazem. Quer dizer, elas refletem criticamente lá onde as máquinas simplesmente reproduzem dados. Então, o professor que só reproduz dados, que só passa informação, que lê num livro e dá na sala de aula e que passa no quadro, esse modelo antigo, que eu espero que não exista mais, eu espero que ele desapareça mesmo, ele precisa desaparecer. E isso impacta, então, a minha profissão como professor. Eu não posso mais pensar que eu posso ser um professor do passado. Como eu disse, eu vou perder o emprego, eu preciso me atualizar. Me atualizar, no meu ponto de vista, não é encher de novo a minha sala de aula de tecnologia. Um pouco eu tenho que saber, eu preciso saber um pouco disso, nós já falamos. Saber usar apps, etc. Mas eu preciso, sobretudo, ter metodologia. A metodologia vem antes da tecnologia. Eu termino com um exemplo. Eu fui dar uma palestra num lugar numa universidade, em que eles tinham comprado 18 quadros interativos, esses quadros, e foi uma grande novidade, todo mundo estava muito entusiasmado, botaram nas salas de aula sem dar curso para os professores. O que aconteceu? Todos os quadros estavam embaixo de uma escada, porque apenas 3 não, porque a maior parte dos professores tinham usado caneta normal naquele quadro, eles acabaram usando o quadro como quadro de escrita, quando, na verdade, ele tinha uma tecnologia, uma coisa maravilhosa, que tinha que apertar e abrir, e via vídeos, não sei o quê.
Mas o quê? Era tecnologia sem metodologia, sem formação de professores. Olha aí outra coisa importante, né? Formar os professores para usar. Então, nós precisamos melhorar o modo como o professor lida com a tecnologia. Eu acho que as universidades, as instituições têm que dar uma ajuda nisso, têm que formar os professores. A gente precisa de formação digital, né, para a gente aprender isso tudo. Mas não fazer cursinho sobre como funciona um app. Não é disso que eu estou dizendo. Isso um pouquinho. Mas o mais importante é isso tudo que nós estamos conversando aqui. Ou seja, melhorar o modo como nós entendemos a tecnologia para a gente ter vamos dizer assim, um elemento realmente um diferencial, né? E isso é uma lástima, porque eu não tenho visto isso. O que tenho visto muitas vezes instituições de ensino fazendo cursinhos sobre os usos da tecnologia. O uso da tecnologia é um capítulo pequeno de uma coisa muito maior, que é entender isso tudo. Por que a gente não está discutindo o efeito da tecnologia nos estudantes, na perspectiva psicológica, na perspectiva existencial, na perspectiva filosófica, enfim, eu acho que isso que a gente precisa fazer com urgência. Então é isso, professor. Chegamos aqui ao final. Por mim, ficava mais horas aqui, não teria problema, porque eu adoro falar sobre isso também. Obrigado. Mas chegamos ao final aqui. Quero agradecer, professor, mais uma vez, você ter aceitado o convite, estar aqui discutir. É um tema que não esgota, né? Foi o que você falou, são bases, mas tem muito para ser pesquisado, discutido, refletido. Então, quero só deixar aqui o espaço, se quiser deixar um recado final, alguma coisa. Eu queria agradecer a você, Edna, a instituição Uninter também por essa oportunidade. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Viram que eu sou bastante entusiasmado com essa temática porque eu realmente acredito que a educação tem um papel muito importante, que a gente não pode passar sem isso, né? E eu então deixo aqui um recado especialmente para quem está em sala de aula, os professores e professoras, educadores e educadoras dos vários níveis, que pensem um pouquinho sobre como é que eles estão agindo, porque aí, às vezes, a gente fica esperando as grandes mudanças, assim, mas a gente está em sala de aula e a gente sabe que muitas vezes a gente pode fazer pequenas coisas, né? Então, fazer pequenas coisas em lugares, às vezes, assim, né, isolados, são coisas que, unidas, né, com outros, a gente se fortalece e a gente acaba provocando grandes mudanças, né? Então, eu espero que a gente possa pensar mais criticamente a partir do chão de fábrica, vamos dizer assim, que é o chão da escola, né? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Recado dado, hora de refletir, procurar, buscar cada um dentro da sua necessidade, né? Profissional, pessoal. E eu agradeço a participação de todos que nos acompanharam aqui. Um forte abraço. Acessem lá para conhecer os nossos cursos de especialização da pós-graduação aqui da Uninter, uninter.com/pós-graduação EAD. Conheça os nossos cursos, tem vários ligados à tecnologia, com certeza, inteligência artificial. Então, para ter essa formação continuada também. E um abraço a todos também. Até o próximo programa Por Dentro da Pós.